Fala pessoal, boa tarde. Me chamo Thales Patrese, para quem ainda não conhece, e agradeço aqui imensamente o convite, Sebrae, poder participar e poder colaborar um pouco, compartilhar um pouco os nossos conhecimentos aqui com vocês. Vou compartilhar aqui um slide para facilitar a nossa apresentação. E aí, logo em seguida, também vou abrir aqui para perguntas, para que o pessoal fique à disposição, que eu acho que a conversa é ainda mais interessante, beleza? Então, como eu comentei com vocês, eu sou Thales Patrese, sou CEO da Bidelivery, sou um dos fundadores também, junto ali com André e Luan. E a gente tem desenvolvido a nossa empresa, a nossa marca dentro do... Começado aqui em Mossoró e desenvolvido aí por todo o Brasil. Então, acho que a gente consegue compartilhar com vocês o conhecimento para que vocês tenham noção, inclusive, de como é a empresa. Mas vou falar um pouco aqui sobre Thales, sobre resiliência, né, que é o que a gente se propôs aqui a falar. No geral, eu sou um cara bem... Sempre me denomino, inclusive, de vendedor, né? Eu sou um cara que está sempre fui ligado na área comercial. E aí, comecei a empreender super cedo. Eu tive uma base familiar onde muitas pessoas já eram ali da área de vendas, né? Na área comercial. E a gente enveredou aí por esse caminho também. Acho que parte vem de dom e parte vem de uma necessidade de vida também ali, porque foi o que nos colocou lá atrás para empreender tão cedo. Foi de fato necessidades ali que a gente tinha de ganhar dinheiro lá atrás, né? Então, eu comecei a empreender super jovem, 17 anos. Eu fui vendedor de cremosinho. Acredito que vocês conheçam aí o cremosinho, né? Aquele sorvetezinho de iogurte. E aí eu fui pai muito jovem, né? Eu fui pai com 18 anos de idade. E aí, quando eu fui pai, os caras, e agora? O que que eu vou fazer? Vou vender cremosinho, porque era um produto que eu gostava bastante, super delicioso. E aí, na época, surgiu a oportunidade, né, para vender cremosinho no isoporzinho lá e tal. E aí eu comecei a vender no isopor no estádio de futebol. Quando tinha os jogos, eu botava lá o isopor e ia para o estádio para vender. Só que era pouca quantidade, né? Não cabia tantos cremosinhos assim. Mas eu já vendia pra caramba e tal. Levava 2 ou 3 isopores e aí eu vendia lá, sei lá, 150, 200 cremosinhos. Depois eu fui para uma pegada maior, né? Com a minha visão empreendedora. Na época eu nem sabia o que era isso, empreendedorismo. Mas fui para o outro lado, que eu consegui uma parceria lá no estádio de futebol, um cara que tinha lá um quiosque, o cara cedeu para mim um espaço para colocar um isopor maior, né? E aí a gente colocou esse isopor lá, que cabia, sei lá, 1.000 cremosinhos, e aí eu já consegui um time de vendas, né? Eu comecei a recrutar alguns jovens, né? Ali outros que pudesse pegar o isopor pegar o cremosinho naquele isopor grande e distribuir nos isopores pequenos por todo o estádio, né? Então a gente multiplicou as vendas assim 10 vezes, porque a quantidade que a gente conseguia levar era muito maior. E aí é só um exemplo de como eu comecei a empreender. Nessa época eu acabei indo para Natal também, fui distribuidor, acabei sendo distribuidor do Rio Grande do Norte inteiro, do cremosinho na época. Conheci muitas pessoas que me ajudou pra caramba, que incentivou e tal, motivou. E aí eu tanto era distribuidor de Mossoró, como do Natal, como do Seridó, como região oeste também. Passei algum tempo lá e eu sempre fui um cara que gostou de vender aquilo que eu acreditava, aquilo que eu gostava, aquilo que eu achava massa.
Então, o cremosinho era gostoso, eu vendia porque achava massa, achava gostoso. Depois fui para cosmético, eu fui vender cosmético porque eu achava massa, o cheiro do produto era legal, o produto era massa, então acabei indo para cosmético. E todos os outros segmentos da minha vida, eu acabei sempre levando para a área comercial e levando para uma área onde eu pudesse, antes de vender, gostar do que eu estava vendendo, amar o que eu estava vendendo. E foi assim em tudo. Sempre que alguém dizia assim, Thales, eu queria, porque acabava sendo conhecido e tal, Thales, eu queria que você fosse vender tal coisa para mim. Eu disse, o que é tal coisa? Cara, se eu não gostasse, se eu não conseguia ter ali a garantia de sucesso na venda, né? Eu tinha isso para mim. E aí isso foi algo que foi determinante na minha vida toda, porque eu acredito, né, que parte do sucesso nas vendas que eu tinha era muito porque eu vendia e amava o que eu vendia. Então, acredito que isso seja um dos pontos essenciais ali para o sucesso. Dentre toda a minha carreira empreendedora, depois eu entrei na marca chamada L'Oréal, e aí eu passei alguns anos lá nessa marca, onde eu aprendi pra caramba isso como funcionário, né? E nessa época eu também nem sabia, mas eu intraempreendia, né, dentro da L'Oréal, porque eu tomava conta de uma área como um todo, então eu acabava gerenciando a parte de entregas e tal, fazia todo o gerenciamento da região que eu atuava, né? E segui por alguns anos ali na linha de cosméticos. Após isso, eu acabei indo para outros ramos, que aí eu fui, depois tive restaurante, aí vendi, tive também ótica, passei um tempo com ótica, depois acabei vendendo também duas das óticas que eu tinha, cheguei a ter cinco, até que caí de paraquedas num aplicativo chamado Delivery Munch, e aí no Delivery Munch, que é como se fosse um iFood, né, de Santa Maria, comecei a fazer as vendas, e dentro dessas vendas eu entendi que, cara, preciso de algo mais, porque vender a gente vendia bem, o problema estava em entregar o produto. E foi dessa necessidade, dentro da Delivery Munch, que surgiu ali a ideia de ter Delivery. Quando a gente quando eu pensei na ideia, né, idealizei o produto, o formato na minha cabeça e tal, cara, eu quero fazer desse jeito, isso, isso. O Uber estava muito forte no Brasil já, então, e eu já estudava sobre a uberização dos serviços, sobre a uberização do, de mão de obra, né, e tal. Mas, cara, acho que precisa e dá para fazer dessa forma. Idealizei e fui buscar parceiros, coisa que não foi fácil, né? Eu queria ter colocado ali, precisava de um CTO para desenvolver e tal, mas até que busquei uma software house, que era de André e Luan, eles já eram sócios na software house, e quando eu contei do projeto para eles, da minha ideia e tal, eles abraçaram a causa ali com com muito afinco, com muita motivação, e isso nos trouxe ali até 2000 isso foi final de 2017, e aí em 2018 a gente conseguiu fundar ali a Bidelivery em fevereiro de 2018 aqui em Mossoró. Na época a gente não sabia o tamanho da proporção, o quanto isso poderia crescer, até onde isso poderia nos levar, mas a gente sabia que era um negócio que era muito promissor, que era um negócio de muito um negócio bom, porque sabia que existia um grande mercado, né? Então a gente entendeu isso e começamos a buscar rapidamente, embora tenha nascido em Mossoró, começamos a buscar outros mercados, né, outras cidades. A gente resolveu testar em Natal, em Fortaleza, mas antes disso, houveram alguns desafios, e é sobre esses desafios que eu vou conversar com vocês, que é muito mais sobre a estruturação do negócio, né? Quando a gente, cara, massa, vai dar certo, mas e agora? O que que a gente precisa? E aí tem três palavrinhas que eu falo muito aqui na BI, né? Que é
de fato, foco, força e fé. É algo que a gente acho que todo empreendedor ele precisa ter foco, precisa ter força, precisa ter muita fé. E aí, quando a gente fala de resiliência dentro do empreendedorismo, é porque eu acho que resiliência é uma palavra que resume o foco, a força e a fé. Se eu não tiver esses três fatores aí, eu não consigo ser resiliente. E para começar qualquer negócio, a gente precisa, com certeza, ter muito foco, força e fé. E aí a gente fundou o Delivery, né? Fundou a Bidelivery, começamos com uma missão que seria árdua, né? Mas com um grande impacto, inclusive social, né? Que é, de fato, transformar, né? Revolucionar a forma de fazer delivery no Brasil, gerando renda e fomentando negócios. Por que que eu vou gerar? Legal. E aí, trago comigo essa missão de revolucionar a forma de fazer delivery no Brasil, gerando renda e fomentando negócio. Gerando renda porque, cara, é impressionante a quantidade de pessoas que a gente consegue impactar socialmente, as pessoas que são beneficiadas com isso tudo, né? Assim, a quantidade de entregadores que a gente tem hoje, a quantidade de cidades que a gente atua, então isso traz um impacto social, econômico muito grande. E fomentando negócios é porque imagina a quantidade de negócios que são impactados através do delivery. Na pandemia de 2020, ficou mais do que provado de que os negócios precisam cada vez mais se transformar em negócios de delivery. E a gente estava, de fato, fazendo o certo, do jeito certo, na hora certa. E quantos negócios não foram impactados e foram fomentados realmente por existir a Bidelivery, né? Por a Bidelivery poder ajudar aqueles negócios a se desenvolverem, a fazerem o delivery, fazer o seu produto chegar até a casa do cliente. Então, isso nos traz, nos dá o sentimento de que realmente a gente precisa atingir essa missão com muito afinco. Aí a gente começou a traçar metas dentro da BI, né, do que a gente poderia chegar, onde a gente poderia fazer, o que a gente poderia ter, né? E aí começamos, então, nasceu o BI Delivery. Aqui eu trago até um print de um grupo, né? O meu grupo, eu, André e Luan, que somos os três sócios, onde a gente acabou escolhendo aqui o nome Bi, porque é algo que muita gente pergunta, né? Por que Bi? E aqui é só um print no nosso grupo, onde a gente acabou colocando ali a escolha do nome, porque abelha combina com entrega, Bi é um nome prático, fácil e curto, né? Eu até coloco aqui no meu texto aqui no grupo, o porquê do nome Bi, porque era um dos pontos que eu queria muito, era que fosse um nome prático, fácil e curto, e de fato fácil de absorção das pessoas. Então a gente começou a Bi Delivery com essa experiência, né, com essa ambição, com esse objetivo de obter o sucesso. Eu sabia que eu precisava ter foco, força e fé, e já tínhamos um nome. E aí eu coloco aqui alguns pontos onde eu acho que é prioridade, é preciso a gente ter, né? Onde eu coloco foco e coloco inclusive a descrição ali do Aurélio, né? Foco eu vou estar sempre conectado ali com planejamento e prioridade, a gente poder saber o que a gente vai escolher entre urgente e importante, que são duas coisas bem diferentes, principalmente quando se começa um negócio. Então, acredito muito
E isso é algo que sempre teve presente, né, na gente, desde o início da BI, desde a sua criação. A gente sabia que precisava ter foco. Para a gente ter foco, a gente precisa ter planejamento e entender o que é prioridades. E aí eu trago aqui uma foto relicária, né, que a gente traz aqui o nosso primeiro cadastro e a nossa primeira logo BI. E a logo era horrível, feia, lógico, mas funcionava. Era uma logo, existia a logo. O nosso primeiro cadastro era feito praticamente manual, porque não existia a possibilidade de fazer diretamente no site. Então, nesse momento, era um negócio que a priori parecia não ser escalável, mas funcionava. Então, quando eu falo de foco que eu tenho que eleger, eu tenho que ter meu planejamento, mas eu tenho que eleger as minhas prioridades, é exatamente isso. Eu não preciso ter a melhor logo do mundo para criar uma empresa, eu não preciso ter o melhor produto do mundo para criar uma empresa, eu não preciso estar com tudo pronto para que o negócio funcione. Por isso que eu trago aqui a foto da logo, que era horrível, e a foto do nosso primeiro cadastro. Aqui é um pouco da nossa missão que a gente traz aqui dentro da BI, né? Determinamos metas, sabemos que ainda não temos como atingir, porque sabemos que nos esforçarmos para atingi-las, podemos ir além do que esperávamos. E de fato é mais ou menos isso que a gente está acontecendo e fazemos isso até hoje. O outro ponto é que a gente, ainda dentro do foco, né, que a gente sabia, questão de eleger prioridades, isso aqui é telas do aplicativo que a gente teve, a nossa versão MVP, aqui é a versão 0.9.1, ou seja, não era a versão 1.0, era simplesmente horrível também, mas funcionava, fazia acontecer. Então eu tinha uma logo feia, eu tinha um cadastro manual, eu tinha um aplicativo horrível, mas funcionava. A logo cumpria o seu papel, o cadastro a gente conseguia fazer manualmente e o aplicativo tocava quando o motoboy, para o motoboy aceitar a entrega. Eu, como bom vendedor, que sempre fui, sempre acreditei nisso, né? Entendi que a gente, para evoluir, precisaria de grana. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa para a gente ter grana é vender. Então, cara, beleza, eu já tenho um aplicativo que é feio, mas funciona. Eu tenho uma logo que é feia, mas tá lá e tá propagando o nome da BI. Eu já tenho um cadastro, agora eu preciso vender. Eu preciso ter a venda. Eu preciso que a venda aconteça, eu preciso que a entrega aconteça para gerar dinheiro e, consequentemente, a gente e conseguir o nosso resultado. Quando eu preciso de venda, eu preciso de força. Aí eu trago mais uma vez o significado aqui, é a alteração de um estado inicial devido à ação sobre o corpo. Eu preciso dar o pontapé, eu preciso fazer acontecer. Eu já tenho um foco, eu já entendi que tinha um produto, já elegi as minhas prioridades, mas eu preciso ter força. E aí, para mim, a força, ela vai impulsionar a venda vai ser a motivação que eu vou ter para seguir, porque no momento em que eu vendo, faço a primeira venda, eu consigo ter motivação, porra, o negócio funciona, tem alguém que pague por esse negócio, e consequentemente isso vai trazer também liderança para o time, né? Então, o time de vendas, ele tem esse poder de liderar muitas vezes sobre outros times, justamente por isso, porque é ele quem está trazendo ali, é quem está carregando a força que é a venda. Quando a venda começou a acontecer, é normal que a gente entenda que surgem concorrentes, né? E aí começaram a surgir vários concorrentes. Aí eu trago alguns prints aqui que são interessantes, né? Que é um concorrente criou aqui Vespa Delivery. Aí o slogan deles era: porra de abelhas, nós é que somos as asas. É nítido que uma empresa com esse slogan não tenha saído nem do papel, né? Porque realmente é muito absurdo. Fora isso, a gente tinha no Instagram, né? A gente acabava publicando lá, impulsionando algumas coisas para venda de franquia e tal. Então aqui existe uma empresa chamada Agile Delivery, né? Tá aqui. E aí todos os comentários
que alguém fazia no nosso post de venda de franquia, ele ia lá e dizia assim, fulano de tal, né? Comenta aqui, fulano de tal, Agile Delivery barra franquia, Agile Delivery barra franquia. Então, ele acabava marcando as pessoas e utilizando o nosso posicionamento, que estava atingindo milhares de pessoas com interesses em franquia, e trazendo para dentro do negócio dele. Mas, assim, eu não consigo acreditar que um negócio feito em cima de outro negócio possa ter um sucesso. De fato, eles não tiveram. Mas acredito que faz parte do crescimento a gente ter esse tipo de coisa. Quando a gente encontra esse tipo de situação pela frente, o que a gente precisa? Fé. Fé é a coragem de acreditar em algo que nos foi prometido e ainda não vemos. E aí eu preciso acreditar no meu time, eu preciso acreditar em quem está junto comigo. Se o cara está sozinho, ele vai acreditar no pai, na mãe, no irmão. Nunca ninguém está só, né? Se eu já tenho um funcionário, eu vou acreditar no funcionário. Se eu tenho um sócio, eu vou acreditar no meu sócio. E eu vou acreditar no meu produto. Cara, eu tenho um produto que é massa. Eu tenho um produto que resolve uma dor. Eu tenho um produto que alguém paga por ele. Então, quando eu tenho, voltando no início, né, entre quando a gente fala de foco, força e fé, eu tenho foco porque eu tenho planejamento, eu sei eleger as prioridades, eu tenho força porque eu consigo vender, porque eu tenho disposição, eu tenho motivação, eu tenho garra. E eu tenho fé porque eu acredito no meu time, eu acredito no meu produto, eu acredito que tem pessoas que querem o meu produto. Então, quando você une essas três situações, é que você consegue entender o porquê do negócio acontecer. Aí eu trago um videozinho aqui, isso foi em fevereiro de 2019, acho que foi fevereiro de 2019, e aí eu dizia para o meu time, né? Reuni o time, eu disse, no dia que a Bi fizer 1 milhão de entregas, eu vou fazer um churrasco. E aí gravaram esse vídeo, eu vou rodar aqui para vocês, eu acredito que sai som aí para vocês, né? Chega não, né? Pronto. Mas aqui, traduzindo o áudio, eu dizia isso, que no dia que a Bi fizer 1 milhão de entregas, o churrasco eu vou pagar do meu bolso. Isso só significa uma coisa, que eu tinha foco porque eu tinha planejamento, eu tinha força porque eu estava vendendo e eu tinha fé que o negócio e acreditava no negócio. Então, de fato, nós chegamos em 1 milhão de entregas. Cara, a gente nasceu em fevereiro, eu não vou saber precisar a data agora, mas acho que novembro de 2018, novembro de 2018, nós fizemos 1 milhão de entregas. Não tem uma data aqui no slide, mas enfim, vou até anotar aqui para mim inserir. E foi possível, a gente acreditou, mas não foi só porque acreditou, foi porque a gente teve foco e foi porque a gente foi vender o negócio, senão o negócio não teria acontecido. Então a gente fez aqui tá para ver no print, né? Foi 21h55 da noite que a gente fez lá 1 milhão de entregas, então a gente soltou fogos, comemorou pra caralho. E eu, quando gravei o vídeo lá, que eu prometia um churrasco se fizesse 1 milhão de entregas, era um negócio tão distante, tão surreal, mas tão distante, que eu pensava assim, vai demorar tanto que eu vou ter dinheiro para fazer esse 1 milhão de entregas, porque daqui para lá eu já devo ter um salário bom aqui na BI, e aí o negócio vai funcionar. Mas foi tão mais rápido que aconteceu que acabou que não tinha nem prolabore definido ainda, a gente já estava fazendo 1 milhão de entregas. Mas enfim, a gente acreditou e foi muito rápido, graças ao nosso foco, à nossa força e à nossa fé. E a gente tinha um projeto de expansão, algo que eu sempre desenvolvi muito bem, que é o nosso lado de vendedor. Então a gente escolheu expandir por meio de franquias, e por muitas vezes eu fui vendedor de franquia por muito tempo dentro da Bidelivery, eu que fazia esse trabalho de vendas. Então a gente começou a expandir e também começou a expandir através de operações próprias. A gente tanto expandia vendendo novas franquias, como a gente atuava também com operações próprias. E aí a gente começou a expandir, hoje são ali 150 cidades, mais de 150 cidades, em todos os estados do Brasil.
Eu trago um pouco dos números da BI aqui para que todo mundo tenha um pouco de noção do que é a BI Delivery hoje. Hoje a gente são mais de 650 mil entregadores em todo o Brasil, né, espalhados em todo o Brasil. A gente tem mais de 120 mil empresas, né, que trabalham conosco. A gente junta aí, dá quase 1 milhão de clientes. E a gente tinha quase, eu sonhava em ter 1 milhão de entregas. Então hoje a gente tem próximo aí, daqui a muito próximo, a gente vai ter 1 milhão de clientes, entre motoboys e empresas, porque nós tratamos ambos como clientes. A gente tem mais de 14 milhões de entregas, né? Depois eu posso até fazer aqui uma projeção para vocês terem uma noção. E a gente tem mais de 120 colaboradores diretos, fora os indiretos, fora franqueados e fora colaboradores dos franqueados. Isso é apenas da franqueadora. Aqui eu trago algumas dicas do empreendedor para que a gente, de repente, possa trazer isso como um insight ali, como algo que eu falo muito aqui dentro da BI. E aí eu trago aqui, culpe-se, busque a solução, é algo que toda vida alguém vem falar para mim, Thales, mas é porque a culpa é do fulano. Não, a culpa é minha, agora vamos buscar a solução. Tipo, eu me culpo porque a gente perde muito tempo culpando ou procurando o culpado. Então a primeira coisa que eu digo, cara, o culpado sou eu, ponto, esse ponto já está resolvido, agora vamos para solução. E aí, o outro ponto que eu trabalho muito aqui dentro da BI, qual é o meu melhor? O meu melhor pode ser diferente do seu melhor. O meu melhor de hoje pode ser diferente do meu melhor de amanhã. E pode ser diferente do meu melhor de ontem. O meu melhor de hoje pode ser mais ou menos do que ontem ou do que amanhã. Então, é algo que eu instigo muito a galera que está aqui dentro, é sempre analisar qual é o meu melhor. Para as tomadas de decisões, é algo que eu uso muito aqui dentro também, é sempre analisar o pior cenário. Thales, e se a gente fizer isso, isso e isso? Tá, se a gente fizer isso tudo, qual o pior cenário? Qual a pior coisa que pode acontecer se a gente tomar essa decisão? Porque quando a gente analisa o melhor cenário, a gente deixa a emoção tomar de conta da gente. Quando a gente analisa o pior cenário, a gente deixa a razão tomar de conta daquela decisão. Então, em todo momento, em tomada de decisão, a gente vai estar analisando o pior cenário. Qual a pior coisa que pode nos acontecer? No time de people, né, de pessoas aqui dentro, que a gente busca para contratar, é sempre pessoas que têm fit com o negócio, mais capacidade de aprender. Sempre que, desde da primeira pessoa de RH que foi fazer processo seletivo, Thales, quem contratar? Cara, não precisa de saber, não precisa ser formado, não precisa isso, mas tem duas coisas que são essenciais. Primeiro, tem que ter fit com o negócio, tem que acreditar, tem que ter foco, força e fé. Se não tiver, não vai. Segundo, tem que ter capacidade de aprender. Se ela tiver capacidade de aprender, ela vai aprender. Se ela tiver fit, tiver foco, força e fé e capacidade de aprender, ela vai aprender e vai dar o seu melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O quinto ponto é sempre estude. Acho que o tempo inteiro precisamos estudar, estude. Nunca sabemos de nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe. Então, estude. E isso é uma palavra que eu digo muito aqui dentro da BI também. Todo mundo vem, Thales, você acha que isso pode ser dessa forma? Cara, estude mais, que eu acredito que você vai ter uma resposta melhor do que a minha, se você estudar. Então, são alguns pontos. E o último ponto que eu coloco aqui são algumas métricas que a gente usa, que são essenciais, CAC, LTV e ROI. E detalhe, todas essas métricas, as métricas de, acredito, qualquer empresa, eles têm que serem acompanhados diariamente. Se você analisar o KPI mensalmente, não dá tempo mais de resolver. Já passou o mês, a meta já não foi batida. Então, KPIs
Na minha visão, são feitos para serem analisados diariamente. Aqui a gente utiliza CAC, LTV e ROI diários. Tem várias outras métricas, mas assim, é algo que eu trago aqui para todo mundo assim que precisa entender que CAC, LTV e ROI tem que ser feito diariamente. Cara, quanto está custando o meu cliente hoje? E ontem custava quanto? E o meu cliente, quanto tempo ele está na minha plataforma hoje? E ontem, qual era o tempo dele? E qual o meu retorno com esse cliente? Então, acredito sim e não abro mão da gente utilizar e analisar KPIs diários. Ferramentas que eu poderia indicar seria Excel e Power BI, são duas ferramentas que eu sou apaixonado. Então, BI hoje é uma ferramenta que vem trazer é surreal a capacidade e o poder do BI, assim, é algo que é primordial, poderia dizer, eu não consigo imaginar hoje como seria a Delivery hoje sem BI, cara, não tem como, tá? E aí, eu trago aqui ainda, isso aqui é de outra apresentação, tá? E aí eu venho com muito obrigado aqui as redes sociais, Delivery e Thales Patrese, bem como perguntas. Eu fiz um breve resumo aqui e estou, de certa forma, até me acostumando aqui também com esse formato aqui de palestra assim, online. Ainda não estou bem acostumado, mas assim, vou deixar aberto aqui para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, poder ficar à vontade. Tá, Gabriel está dizendo aqui. Joia, eu vou então agradecer aqui pela disponibilidade, pela oportunidade que vocês estão nos trazendo, né, de poder compartilhar aqui com essa galera aí, o pessoal, sobre sobre um pouco sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz. Queria parabenizar também pela organização do evento, cara, massa, tudo funcionando perfeito, com as datas tudo direitinho, horário e tal, tudo funcionando perfeito. Comunicação muito boa, isso é muito importante. E aí eu deixo à disposição lá as redes sociais, quem tiver dúvida posteriormente a isso, pode ficar super à vontade para me perguntar, para chamar lá no Instagram, que eu sou bem presente no Instagram, inclusive. E aí a gente vai tirando dúvidas de quem quiser. Beleza? Quem quiser bater um papo também, estou sempre à disposição.